Declara aberta a 23ª sessão ordinária, primeiro período de sessão da Câmara Municipal de Areia, da 19ª legislatura. Convido ao presidente secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Requerimento 029/2021. Autor: Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto: solicita um novo fardamento completo para os garis de nossa cidade. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento diz respeito a um fardamento completo para os garis de nossa cidade. Nós sabemos que esses garis, eles têm que ter, o gestor tem que ter um olhar diferenciado para esses garis. Eles precisam desse fardamento, pois eles são desprovidos de roupas adequadas, né, para fazer esse trabalho, específicas para fazer esse trabalho. Então, senhor presidente, eles têm que ter um fardamento adequado, específico, ainda mais porque nós estamos enfrentando uma pandemia e eles estão aí de frente, não é, nessa coleta de lixo, correndo o risco de serem contaminados com alguma coisa e também correndo o risco dessa pandemia. Então, senhor presidente, eu queria que solicitar através da Câmara de Vereadores que a nossa prefeita se sensibilize com essa solicitação, não é? Protegendo os garis, esses profissionais que são verdadeiros atletas de nossa cidade. Sem eles, a saúde um pouco não funcionava, porque se trata de lixo, né? E a gente não tinha como dar cimento, guardar esse lixo, né, em nossas residências. Então é de fundamental a importância desses profissionais. Mas a gente tem que ter também um apoio, um olhar voltado para eles, uma ajuda para que eles façam o seu serviço, mas também protegidos, né? Da saúde também, eles correm também o risco. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma solicitação através da secretaria competente para que esse carro coletor do lixo ele seja lavado sempre e desinfectado. Esse carro, ele todos os dias vai para a Campina e vem. E eu acredito que faz um bom tempo que esse carro não foi lavado. Senhor presidente, isso é um caso de saúde pública. E ele tem que ser, esse carro tem que ser lavado. Isso é um problema que era para ter sido ontem. Tem urgência, né? Lavado e desinfectado. Então, o pessoal que é nosso gestor, que se sensibilize, executando essa solicitação através da secretaria competente. É só isso, senhor presidente, e peço aos colegas vereadores que se irmanem nesse requerimento, aprovando por unanimidade a solicitação de pagamento para os garis de nossa cidade. Esses profissionais, esses verdadeiros atletas sofridos, né? E diante dessa pandemia, estão aí de frente, nos ajudando a ter as nossas residências, a nossa cidade, o nosso município, que ele seja mais limpo, eles contribuindo com o trabalho dele. Obrigado, senhor presidente. Colega vereador. Aí, em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amiga diretora, novos vereadores, assistência presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Me mando totalmente com o requerimento da vereadora Nelma Carneiro. Há pouco momento, o carro do lixo
o carro coletor passou aqui em frente à Câmara Municipal. A gente está aqui trabalhando, bem amparado, e a gente viu que eles estão aí no relento, no momento está chovendo, e nada mais justo do que ter um bom fardamento de boa qualidade, porque, como a senhora bem falou, se não fosse eu prestando esse serviço, a coisa era trica em nosso município e os demais municípios que existe garis também, é claro. E outro ponto que a senhora citou, e concordo também com a senhora, é uma lavagem nesses carros. Porque esses últimos dias, o que a gente se viu nas ruas de nossa cidade foi o carro, presidente, passando, fazendo a coleta, mas ao mesmo tempo sujando, escorrendo aquela água que ficou acumulada nele e deixa uma ferveteira aí por 2 ou 3 dias. É sinal que esse carro não está sendo lavado. Concordo com a vereadora. Eu acredito que, assim, nos finais de semana, o dia que ele não menos trabalhar, ou no meio de semana, pode ser também, eles precisam de um olhar bem melhor, né? No que diz respeito a uma lavagem, porque a gente está vendo, todo mundo está percebendo isso, que o carro está precisando de um tratamento. A gente não é só o ser humano que precisa de um banho, né? O maquinário também, se a gente não zelar por ele também se acaba mais rápido. Então, me irmão totalmente com o seu requerimento, vereador, e com o ponto da lavagem do carro, como a senhora bem falou. Ainda em discussão? Sem mais discussão e votação. Por favor, continue sentados por conta de pé. Os que estão em casa remota, por favor, da votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 028/2021. Autor: João Paulo de Souza Macedo. Solicita a aquisição de uma escavadeira PC para o município de Areia. Em discussão? Sem discussão. Sem discussão. Vou discutir. Quero me mandar por requerimento do vereador João Paulo. Uma máquina reta escavadeira de suma importância para o nosso município, esta é a verdade. E a gente é testemunha disso, né, vereador Cláudio? No início do nosso trabalho, fizemos fazendo visita, onde foi feita a limpeza, além daquela barragem que levava ao Muquem e o seu reduto, como também em Matalimpa, e onde nosso município só tem 2 escavadeiras. Mas com a máquina PC, eu acredito que irá dar uma melhor qualidade de trabalho a nossos produtores, nossos agricultores, porque vão poder ganhar um barril muito maior e poder também aumentar a sua produção. Então, me mando o requerimento do vereador João Paulo e que seja aprovado por nós, vereadores. Ainda em discussão? Sem mais discussão e votação. Por favor, continue sentado por favor de pé. Os que estão em casa remota, por favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 017/2021. Autor: Edgley Brito Santos. Assunto: solicita distribuição de cestas básicas para os catadores de materiais recicláveis de Areia Paraíba. Em discussão? Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, amigos vereadores e aqueles que assistem pela rede social. É um requerimento que eu coloquei pedindo uma cesta básica para aquelas pessoas que catam a reciclagem, que o momento é difícil. E algumas pessoas, devido a esse vírus, ficam em casa. E aquelas pessoas que ficam em casa,
que a maioria que eu vejo é de idade, é de uma idade avançada, que não se arrisca aí está saindo de casa para fazer e catar a reciclagem. E essas pessoas, peço aí os amigos vereadores que se mandem aí nesse requerimento aí que eu coloquei, para que seja aprovado. E peço também a nossa prefeita que olhe aí com bons olhos e possa fazer alguma coisa por esses catadores de reciclagem. Só isso. Muito obrigado. Ainda em discussão? Tem mais discussão? Em votação, quem for a favor, voto de sentado, quem for contra. De pé, os que estão em casa remota, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 020/2021. Autor: Vanildo Honório da Silva. Assunto: solicita ampliação da calçada da passarela Francisco Pereira Maris. Em discussão? Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer à vereadora Ana Carneiro por ter concordado deixar o requerimento prosseguir. A vereadora já tinha feito o requerimento pedindo quase a mesma coisa. O que eu senti foi que uniu muito ao agradável. O sentido desse requerimento era deixar a calçada mais larga para dar maior espaço para as pessoas que ali caminham. Peço o aval dos nobres colegas vereadores e uma boa noite a todos. Ainda em discussão? Tem mais discussão em votação. Quem for a favor, voto de sentado, quem for contra, fique de pé. Os que estão em casa remota, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 005/2021. Ator Gilberto Juventino Paulino. Assunto: solicitar uma mini arena de esporte no bairro da Jussara. Em discussão? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que compõem a mesa. Aos funcionários desta casa, os novos vereadores. Em nome do ex-vereador Cisco Cassimiro, eu salvo a todos presentes. Bem, vereador Ivanilda, será de grande importância para um bairro tão populoso, um bairro com muitas pessoas e vários jovens, que a prefeita se sensibilize com esse requerimento e execute, né? Porque nós temos, eu costumo dizer que a Jussara é um bairro rico em tudo. Nós temos um Hotel Triunfo, nós temos um campo de futebol, nós temos posto de saúde, nós temos a Paz, temos a creche, né? Mas é pobre em esporte, né? E esporte é vida. Então essa arena será de grande importância, porque a opção da Jussara é só o futebol. E o povo dessa comunidade precisa de algo mais esporte. Porque esporte e educação é tudo para o jovem, né? Então eu peço aos nobres vereadores que votem nesse projeto e muito obrigado e tenham uma boa noite. Ainda em discussão? Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, voto de sentado, quem for contra, fique de pé. Os que estão em casa remota, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 027/2021. Autor: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita orçamento para a subida de Zé Ailton em Poeira. Em discussão? Sem discussão.
Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Os que estão remotos, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 011/2021. Autor: Ivandro Casimiro dos Santos. Assunto: solicita quebra-molas para a rua da Caixa d'Água do distrito de Mata Limpa. Em discussão. Essa solicitação foi dos moradores da localidade, na rua chamada Rua conhecido lá como a Rua da Caixa d'Água, mas o nome da rua é Severino Jadelino Azevedo, conhecido como Rua da Caixa d'Água. É na saída de Mata de Paramuquém. Ali foi feito um caçamento e não colocado pela mola. E ali passa várias pessoas, tanto de moto como de carro, em alta velocidade. Aí com a solicitação dos moradores lá, anexando uma abaixo-assinada de 42 pessoas, e ali se pede aquela beneficiaria naquela localidade. Peço à Secretaria de Infraestrutura que tome providência e beneficiar para fazer esses dois que moram naquela localidade. Aí em discussão. Em discussão e votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Os que estão em casa remoto, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 012/2021. Autor: Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita a reforma e transformação da Praça Dr. Cunha Lima e do Beco Buraco da Gira. Em discussão. Senhor presidente, membros da mesa, assistência presente, você que nos assiste através das redes sociais, eu quero pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação deste requerimento, onde eu venho, por meio deste, solicitar a reforma e transformação da Praça Dr. Cunha Lima. Praça Dr. Cunha Lima é essa praça aí conhecida como a Praça de Pedro ali do Quebra. E também a reforma do Beco, conhecido também como Buraco da Gira. A Praça Dr. Cunha Lima, pontuando pela ordem, é uma praça de uma grande importância, porque fica precisamente quase que no centro da cidade e liga os bairros Pedro Perazzo, Jussara, Centro. Então é uma praça de muito acesso, de muita movimentação, é um ponto turístico e precisa ser feita uma transformação, do meu ponto de vista, vereador Gilberto, porque conversando ali com os empresários ali, os comerciantes ambulantes, mototaxistas, artistas locais, observamos, senhor presidente, que Areia não tem ainda uma praça de alimentação pública. Não temos esse atrativo ainda na cidade de Areia. Então, se construísse ali de 3 a 4 quiosques, melhorasse o piso, construísse um palco para a apresentação dos artistas locais aqui da nossa terra, com um sistema de som acoplado, integrado na praça, uma vez esses artistas se apresentando aí nessa praça, seria cobrado um convênio artístico. É uma forma de rendimento para os nossos artistas aqui no local. A melhoria da estrutura ali do ponto de mototáxi, onde tem profissionais, pais de família, trabalhando todos os dias para a segurança e a melhor qualidade de vida ali naquele setor. Então daria uma outra visão cultural e artística e dentro do turismo da nossa cidade. Seria um novo ponto turístico da nossa cidade, desta vez com um olhar diferenciado, com a beleza arquitetônica de nossa cidade. Então eu peço esse requerimento. Eu já me imagino, vereador Sérgio, essa praça sendo transformada, construindo os quiosques ali em tijolo rústico, para não mudar a padronização da nossa terra, que é cultural, um piso
adequado, mesas coletivas, um palco ali reservado, e já imagino os nossos artistas da terra ali tocando voz e violão, se apresentando, as pessoas ali lanchando naquela praça com a sua família, e os artistas podendo cobrar um cover artístico para o sustento da sua família. Seria um novo atrativo aqui no centro da nossa cidade. Seria de suma importância essa transformação. Nós precisamos ter um olhar turístico da nossa cidade, já que vivemos do turismo também. Este é um ponto desse requerimento. O outro ponto, senhores vereadores, é essa via de acesso que tem por nome e apelido Buraco da Gia, que liga o centro da cidade ao bairro Pedro Perazzo, a Rua São José, a Rua Germano de Freitas, por trás aqui do Coro Josimar, e a recuperação dessa via de acesso traz um acesso rápido para as pessoas que residem quando quer se deslocar do bairro para o centro para resolver os assuntos do seu dia a dia. E eu peço que esse piso seja feito e que nas paredes laterais do beco de acesso possa ser feito uma pintura de grafite e, na oportunidade, retratando em memória os nossos importantes aqui da nossa cidade, como Pedro Américo, José Américo e dentre outros, sendo retratados ali na parede em memória. Seria também outro atrativo turístico. Além de melhorar a via de acesso, nós teríamos outro novo ponto de turismo aqui na cidade de Areia. Uma praça de alimentação e lá um beco retratando em grafite, em memória, os nossos representantes tão renomados da nossa cidade. Além de melhorar a qualidade de vida dos moradores desta localidade. Então é esse o meu requerimento, essa é a minha solicitação. Eu peço o apoio dos novos colegas vereadores nesse sentido, para que possa chegar essa transformação desta praça e a melhoria de via de acesso desse beco de Buraco da Gia. Ainda em discussão? Tem mais discussão? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Em nome do seu requerimento, vereador Cláudio, nada mais justo do que a gente trabalhar a importância de uma melhor qualidade de vida, falando também da parte turística do nosso município e da parte que se diz respeito à situação financeira e emprego direto e indireto, que eu estou vendo que esse seu projeto é baseado nisso e que a senhora gestora venha executar esse projeto e faça realmente a reforma daquele beco, uma reforma digna e momento oportuno, gestões passadas aí, foi feito, o senhor sabe muito bem disso, foi feita uma reforma lá e não foi da melhor qualidade como deveria ter sido feito, né? E nessa parte de pintura, de grafite, como você falou, aí memória pessoas de renomes aqui do nosso município, e eu lhe digo principalmente as pessoas da zona rural. Eu não sou tão velho assim, mas escuto muitas pessoas e as histórias. E ali, vereador Cláudio, como a gente, hoje a maioria tem um carrinho, tem uma moto e procura um canto para estacionar, em décadas passadas, ali era o local, vereador Betinho, onde os senhores cidadãos da zona rural vinham frequentar o mercado público da nossa cidade, e ali existia um curral onde você pagava uma taxazinha para que ele ficasse lá e uma pessoa fica olhando, senhor presidente. A gente poderia fazer uma pintura nessa ideologia, vereador Cláudio. Essa câmara lembrar de embora as pessoas do rural
com seu burrinho, seu cavalo, que era a forma de se locomover naquela época, e ali, como conhecido o Buraco da Gia, era o local onde os nossos munícipes deixavam seus animais no momento que estavam frequentando o nosso mercado público. Muito bem, vereador. Bem pertinente a sua colocação, porque além de trazer a memória, a melhoria, além de melhorar o acesso, a gente vai trazer, retratar a história, né? Resgatar a história do local, muito bem pertinente. Então, esse requerimento é de suma importância. E aproveito para acrescentar o meu discurso e dizer que também esse requerimento foi um discurso meu de campanha. No período eleitoral eu passei naquela praça, conversei com os empresários ali, conversei com os mototaxistas e disse que se eleito fosse, eu estaria entrando com esse requerimento e estou eu aqui cumprindo o que prometi. Então é muito bom a gente cumprir o que fala. Plataforma minha de campanha, estava no meu programa de campanha, pedir aquele acesso, a recuperação daquela via de acesso do Buraco da Gia e a transformação dessa praça aí em Praça da Alimentação, Arte e Cultura, Dr. Cunha Lima, que eu estava ali também observando, foi construída pelo ex-prefeito Dr. Cunha Lima em 1966, aquela reforma. Então, é muito bom salientar e relembrar este ponto. Ainda em discussão. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, quem for sentado, quem for contra, fique de pé. Os que estão em casa remoto, quem for a favor, levanta a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 01/2021. Projeto de lei de número 01/2021 altera o caput do artigo 2º da Lei Municipal de número 1012/2020, de 30 de novembro de 2020. Segunda discussão. Em discussão? Sem discussão? Projeto de lei de número 09/2021 estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2022 e da outras providências. Segunda discussão. Em discussão? Sem discussão. Então daremos um intervalo de 5 minutos e abrimos a em terceira discussão em votação. Dá intervalo de 5 minutos. Não havendo mais nada tratado, declaro, em nome de Deus, esta sessão é encerrada.